Olá, eu sou o professor Aquino e nesse vídeo você vai aprender a resolver esse exercício, que vai ser uma integral dupla, onde a gente vai utilizar a mudança de coordenadas, nós vamos colocar em coordenadas polares, para a gente resolver esse exercício. Então, vamos lá. Nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte: calcule essa integral dupla aqui, numa certa região R, que vai ser a integral dupla de e elevado a menos x quadrado menos y quadrado, um certo dA aqui, onde esse R é a região do plano cartesiano, que é delimitado pelo semicírculo x igual a raiz de 4 menos y quadrado e o eixo y. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e depois você compara a sua resolução com a minha, tá? Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. E se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá, vamos supor que você já pausou e você está tentando resolver o exercício. Bom, primeiro vamos identificar essa região R que ele está falando aqui que vai ser onde a gente vai fazer a integração. Ele fala do semicírculo, x igual a raiz de 4 menos y quadrado. Como é que a gente reconhece que isso aqui é um semicírculo? Bom, se a gente pega e eleva ao quadrado ambos os lados, a gente vê que isso é x quadrado igual a 4 menos y ao quadrado. E se a gente isola o nosso y ao quadrado, nós chegamos nessa expressão aqui, nessa equação. Essa equação representa um círculo de raio 2, né, porque o raio aparece ao quadrado aqui, ó, no segundo membro da equação, e com a origem sendo no centro, tá? E como aqui estava o x isolado, né, como função aqui do y, ele está colocando aqui, ó, esse semicírculo é aquele que você tem nessa parte aqui positiva do eixo x, né, porque veja que x vai ser sempre algo positivo, porque a raiz de alguma coisa. Então o que ele está fazendo ali, ó, eu vou fazer um semicírculo, depois eu apago. Fazer um círculo, né? Depois eu apago lá de lá. Então, ó, digamos, tá assim, né? Aí deixa eu só apagar o lado de lá, né? Porque já que tá apagando só a parte positiva do x, então essa parte aqui não tem, nem essa parte aqui, tá? Então, essa parte que eu desenhei para lá vai ser justamente o semicírculo, tá? Que tenha aquela equação, x igual a raiz de 4 menos y quadrado. Ok, então ele vai de 0 aqui no x até o 2. Aqui vai até 2 e aqui vai até menos 2. Beleza. Bom, então qual é a região que está delimitada por esse semicírculo e pelo eixo y, né? Ó, o y, lembrando, né, óbvio, é aquele que está aqui na vertical. Então a região que você tem é justamente essa daqui, ó. Essa é a sua região R que você está querendo fazer a sua integração, tá? Bom, essa região, dada de maneira nas coordenadas cartesianas, a gente está colocando que ela é delimitada por esse círculo, né? Esse semicírculo e o eixo y. Se eu quisesse representar isso agora nas coordenadas polares, como é que a gente pode fazer? Eu vou chamar de uma região D, tá? Essa mesma região R eu vou chamar de uma região D aqui. No caso, a gente vai ter que ter um raio e um ângulo, né? Vamos pertencer aqui a valores no R2. E vai ser de modo que é o seguinte: o nosso raio... Aliás, eu vou botar um pouquinho mais pro lado aqui, porque senão não vai caber ali. Então, ó, essa região D que vai ser equivalente a essa R, tá? Eu só quis mudar de letra só para poder ficar organizado aqui. Então, nós temos um raio e um ângulo, que são números, né? Números reais. E eles são de tal modo que é o seguinte, ó, cada raio, cada ângulo são números reais, e são de tal modo que o nosso raio vai de 0 a 2, né? Então de 0 até 2 vai o nosso raio. E o nosso ângulo vai de quanto a quanto? Bom, lembra que na forma como a gente mede ângulos, a gente mede o sentido anti-horário. Então aqui começa 0, aí vai 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Isso se você medir no ângulo no sentido horário. Desculpa, anti-horário. Quando você mede no sentido horário, aí você, por convenção, tem os ângulos negativos. Então seria 0 graus aqui, menos 90 graus aqui, ó, 0 graus aqui, menos 90 graus aqui, menos 180 graus aqui e menos 360 graus, volta para cá, tá? Então, se você analisar aqui, o que a gente tem? A gente tem vindo aqui de menos 90 graus, ou seja, menos π sobre 2, até chegar em π sobre 2. Então, o seu ângulo, a gente pode pensar assim, ó, ele tá vindo assim, ó. Está variando desse jeito aqui, tá vendo? Vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, variação do seu ângulo, e o nosso raio de 0 até 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos menos π sobre 2, menos π sobre 2, θ, até π sobre 2. Ok. Então, isso é a nossa região que a gente quer fazer a nossa integração. Bom, para a gente mudar agora dessa coordenada que está nas cartesianas para a coordenada polar, a gente tem que lembrar o seguinte. Aqui, né, nós temos uma função que depende de x e y, né? Vamos lembrar aqui, ó, aqui dentro de nossa integral. Então, essa aqui é uma função que depende de x e y. Para mudar para as coordenadas polares, né, a gente tem que fazer a integral numa certa região D, né, que é aquela região que corresponde a que a gente tinha originalmente, né, só que em coordenadas polares.
Da nossa função, onde o x vai ser substituído por r cosseno de θ, o y vai ser substituído por r seno de θ, isso aqui tudo nós vamos multiplicar por r, e aí depois dr dθ. É assim que a gente faz a conversão para as coordenadas polares. Bom, então vamos analisar lá, ó. Vamos agora substituir, né? Pega a nossa f, no lugar de x colocar r cosseno θ, no lugar de y colocar r seno θ. Então vai ficar assim, ó. Lembrando que nossa f de x, y é isso aqui, né? É elevado a menos x quadrado menos y quadrado. Deixa eu botar um pouco para cima aqui. Então vai ficar assim, ó. A nossa integral. Aí no caso, né, o ângulo vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2. E o raio vai ser de 0 até 2. Então vai ser e elevado a menos. Aí no lugar de x vai ser r cosseno θ. Opa! R cosseno de θ. Isso aqui tudo ao quadrado. Menos, aí no lugar de y, r seno de θ. Isso aqui tudo ao quadrado. Agora aqui embaixo nós temos r, dr, dθ. Ok. Bom, então aqui vai ficar o seguinte, né? Nós vamos ter a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. A integral de 0 até 2 de... Bom, aqui vai ficar r quadrado e cosseno ao quadrado de θ. E aqui vai ficar r quadrado, seno ao quadrado de θ. Veja que vai aparecer r ao quadrado nos dois membros. E esse menos aqui, toma cuidado que ele não está elevando ao quadrado. Esse sinal aqui é como se fosse menos 1, né, multiplicando isso aqui tudo. Ele não está sendo elevado ao quadrado. Está sendo elevado ao quadrado somente essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui, ó, que está em parênteses, tá? Então, quando você fizer essas contas aqui, não vai ficar positivo. Porque a pessoa pode pensar assim, quando eu tenho um número negativo, levar uma potência par, fica positivo. Mas calma lá. O que você está levando a essa potência par aqui, que é 2, é somente o r e o cosseno de θ. Não é esse menos 1 que está multiplicando aqui fora. Então, por isso que nós vamos ficar aqui o seguinte, ó, menos r quadrado cosseno ao quadrado de θ, e aqui vai ficar menos r quadrado seno ao quadrado de θ. Embaixo r, dr, dθ. Bom, nós temos então nos dois termos o r quadrado, podemos colocar esse r quadrado em evidência, então vai ficar menos π sobre 2, 0 até 2. Aqui vai ser e elevado a menos r quadrado em evidência, então vai ficar cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Porque se você pega menos r quadrado e bota em evidência, quando você multiplica por isso, fica o menos r quadrado cosseno ao quadrado θ. Quando você multiplica menos r quadrado por mais seno ao quadrado θ, aí vira de novo menos r quadrado seno ao quadrado θ. Ok, isso aqui tudo r, dr, dθ. Bom, aqui em cima aparece cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que a gente sabe que isso aqui é 1, a identidade trigonométrica fundamental. Então, no final, o que vai sobrar ali, ó, é a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da integral de 0 a 2 de e elevado a menos r quadrado, r, dr, dθ. Ok, nós vamos agora resolver essa integral na variável r, né? Bom, pensando aqui nessa integral na variável r, o que acontece? Aqui dá para fazer por substituição de variáveis. Vamos pegar esse r quadrado aqui, ó, isso aqui, ó, e vamos chamar isso aqui de u, tá? Então vai ficar assim, olha só. U vai ser menos r quadrado. Então, se eu derivo em relação a u, vai dar 1 du, né? Ó, 1 du, mas aí eu preciso botar só o du mesmo, né? E se eu derivo agora em relação a r, aqui vai ficar menos 2r dr. Ok. Bom, aqui aparece r dr, tá vendo? Ó, se a gente analisa aqui na nossa expressão, tá vendo? Mas aqui tem menos 2. Então, a gente pode pegar isso aqui e falar, ó, isso aqui vai ser equivalente, né? A gente dizer que se eu tiver menos meio de du, vai ser o r dr, tá? Basicamente aqui, né? Fazendo aqui a ideia que a gente está fazendo. Bom, além disso, o que acontece? Como a gente tem aqui, ó, que o nosso u vai ser menos r quadrado, se eu quiser, eu vou mudar os intervalos de integração para depois, no final, não ter que voltar para a variável r. Então, olha, se r é 0, quanto é que vai ser u? Vai ser menos 0 ao quadrado, que vai dar 0. Então, aqui embaixo continua sendo 0. Se r é 2, quanto é que vai ser u? Vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Tem esse menos na frente, então fica menos 4. Então, por isso que eu já fiz a mudança de variáveis aqui. Bom, e o nosso integral vai ficar o quê? Esse termo é elevado a u, né? Tá aqui, é elevado a u. E esse termo r dr, lembra que vai ser substituído por menos meio du? Então, vou botar esse menos meio aqui na frente, o du aqui do lado, né? Porque é mais comum colocar esse número aqui na frente, né? Essa constante. Então, mudei a nossa integral aqui e continuo dθ. Ok. Então, essa é a integral que eu preciso resolver agora. Bom, nessa integral, menos meio é constante, então não preciso me preocupar com isso aqui. Vamos botar ele aqui para o lado de fora, ó. Então vai ser esse menos meio aqui. O valor dessa integral, né, se eu tenho e elevado a u du, vai ser o próprio e elevado a u. Porque se você deriva e elevado a u, dá a própria função e elevado a u.
Isso daqui a gente vai ter que calcular no intervalo que vai de 0 até menos 4, dθ. Ok. Aí continuamos, né? Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de... Agora a gente pega essa expressão, substitui o nosso u por menos 4, menos essa expressão substituindo o u por 0. Então vai ficar menos meio multiplicado por e elevado a menos 4, né? Menos o e elevado a 0, dθ. Ok. Bom, e elevado a menos 4 é um número, a gente não sabe quanto é, teria que usar uma calculadora científica aqui para a gente saber. E elevado a 0 vai dar 1, então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, menos meio, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de... esse menos meio eu botei para fora porque é constante integral, né? Então por isso que eu já coloquei aqui para fora. E elevado a menos 4, vamos só repetir, e elevado a menos 4, e esse e elevado a 0, vamos botar que é 1, né? Então ficou e elevado a menos 4, menos 1. Se você quisesse, teria como você pegar esse e elevado a menos 4 e escrever como sendo 1 sobre e elevado a quarta, né? Porque você inverte a fração, inverte o sinal da potência. Mas aí é uma questão de gosto, se você quiser colocar assim ou não. Vou deixar desse jeito ali. Bom, agora a gente tem que integrar isso aqui em relação a θ. Bom, em relação a θ, aqui não tem nenhuma variável θ, né? Então aqui vai ser uma constante. Então isso aqui vai ser simplesmente menos meio, tá? Que era o que está lá de fora. Eu vou colocar aqui uma chave, né? Esse cara aqui é como se fosse uma constante, né? Nessa nossa integral, né? Então é como se eu tivesse e elevado a menos 4, menos 1, tá? Θ. Ó, se você deriva isso aqui em relação a θ, vai dar 1, porque isso aqui é constante, né? Então vai ser isso aqui vezes 1, que volta a ser o que você tinha, né? Então isso aqui você vai ter que avaliar no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Então veja que eu botei esse colchete aqui só para poder colocar o intervalo de integração, né? O parênteses que tinha aqui, porque isso aqui vai dar o parênteses multiplicando pelo nosso θ aqui. E isso aqui tudo está sendo multiplicado pelo menos meio. Ok, deixa eu ver se tem um espaço. Tem um espaçozinho aqui de nada. Vamos lá. Então agora você vai ter que pegar essa expressão, substituir θ por π sobre 2, essa expressão, substituir θ por menos π sobre 2. Então vai ficar o seguinte, ó, menos meio, que multiplica. Então vamos fazer primeiro, né? Essa expressão aqui colocando no lugar de θ, π sobre 2. Então vai ser e elevado a menos 4, menos 1, π sobre 2, menos. Agora vai ser essa mesma expressão, e elevado a menos 4, menos 1, vezes o nosso θ, que é menos π sobre 2. Ok. Bom, quanto é que vai dar isso aqui, né? Veja que aqui nós vamos ter e elevado a menos 4 vezes π sobre 2, então vai ser e elevado a menos 4, π sobre 2. E aqui, ó, esse menos π sobre 2, quando você multiplicar por esse e elevado a menos 4, vai continuar dando π sobre 2, só que um menos, né, é elevado a menos 4. E tinha esse menos antes na frente, então vai acabar ficando mais e elevado a menos 4, π sobre 2, né? Então você vai ter esse termo duas vezes, né? Ou seja, vai aparecer aqui, ó, vamos deixar esse menos meio por enquanto, aí vai aparecer, eu já vou botar aqui com parênteses, né? Vai aparecer duas vezes o termo que é e elevado a menos 4, π sobre 2. Ok. Tá. Agora vamos ver se vai ter mais alguma coisa, né? E deixa eu apagar aquela parte ali, porque aquilo ali foi só um rascunho, né? Essa parte aqui. Ok. Agora vamos aqui, ó. Vai aparecer menos π sobre 2, que é quando você multiplicar esse π sobre 2 por esse menos 1. Aqui vai aparecer mais π sobre 2, né? Porque menos 1 vezes menos π sobre 2 vai dar mais π sobre 1. π sobre 2, aliás. Só que tinha esse menos na frente, então vai acabar aparecendo menos π sobre 2 desse, né? E menos π sobre 2 desse também, né? Quando você terminar de fazer o jogo de sinal aqui, né? Esse com esse vai ficar mais, multiplicando de novo por esse vai ficar menos. Então vai aparecer menos duas vezes isso. Ou seja, vai aparecer aqui, ó, menos duas vezes o π sobre 2. Beleza? Então quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vamos fazer para cá, ó, no final, tá? Deixa eu ver se vai pegar na webcam. Não vai pegar, não. Então, ó, dá para simplificar esse 2 daqui com esse 2 daqui. Esse 2 daqui com esse 2 daqui, que vai ficar menos π, né? Aqui tinha esse menos meio, né? Então vai trocar sinal. Esse termo todo que era positivo fica negativo. E esse termo todo que foi negativo fica positivo. Então dá para ficar assim, ó. Dá para você arrumar desse jeito, ó. Vai ficar meio, que multiplica π, tá? Opa. Meio que multiplica π, que esse lado de cá deu menos π. Mas como eu peguei esse menos 1, ficou mais π, né? E esse lado que era mais vai ficar menos. Menos o e elevado a menos 4 π, tá? Então dá para ficar assim. Se você quiser também, dá para pegar esse π aqui que está em fator comum, colocar em evidência, né? E dá para escrever assim, ó, a resposta, ó. Vamos colocar esse π em fator comum, tá?
Então, em vez de escrever ele aqui e escrever ele aqui, vamos botar ele aqui, multiplicando esse 1, né? No numerador aqui. Então, vai aparecer π sobre 2 aqui. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser vezes 1, que dá elevado a menos 4 mesmo, né? Então, ou seja, depois de você simplificar os dois e colocar o π em evidência, pega com esse 1 que vai estar aqui, né? Trocou sinal porque você tinha esse menos 1 aqui. Então, você arruma a resposta, dá para ficar assim, belezinha? Então, esse é o valor daquela integral que a gente tinha originalmente. E aí, você chegou nesse valor? Ficou com alguma dúvida? Coloca na seção de comentários. E agora que a gente fez esse exercício, eu vou passar um outro que vai ser análogo a esse para você poder resolver, porque é importante você treinar. Então, é bom que você faça outros exercícios. Então, olha só. Vai agora e faz esse exercício aqui. Mudei apenas ali a região, o semicírculo, né? Mas você vai ver que vai ser análogo ao que a gente fez na nossa videoaula agora. E se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar para você qual é o gabarito, tá bom? Então, eu vou pedir agora para você deixar o curtir se não deixou ainda, inscrever-se no canal se não inscreveu-se e, claro, ajudar o professor que lhe ajuda fazendo um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!